Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá a sua vida pela verdade. Estudo de hoje, o discurso de Paulo diante de toda a multidão dos judeus em Jerusalém. Mas o povo não aceita suas afirmações. Ele exige sua cidadania italiana e terá de ter um julgamento justo. Não poderá ser morto até o julgamento. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor, a coluna e firmeza da verdade, nós viajamos com o apóstolo Paulo até a cidade de Jerusalém. Quando chegamos lá, Paulo foi aconselhado pelos anciões da igreja e apóstolos que ele fizesse um voto conforme a lei de Moisés e entrasse no templo do Senhor em Jerusalém para a purificação de 7 dias conforme a lei de Moisés, e junto com Paulo mais 4 judeus discípulos de Jesus Cristo. Tudo isso para aplacar o comentário que estava em Jerusalém de que Paulo espalhava pelo mundo inteiro de que somente pelo Evangelho poderia ser salvo, que a lei de Moisés não salvava, que Jesus Cristo era o Messias de Israel. Então, a igreja ali em Jerusalém, querendo aplacar a multidão do povo judeu, pediu a Paulo que fizesse isso, para que todos vissem que Paulo não estava condenando a lei de Moisés, e sim cumprindo a lei de Moisés, mas que eles não entendiam no momento. Então, por eles não entender, eles pediram que Paulo fizesse isso para que eles primeiro eles aceitassem que Paulo não condenou a lei de Moisés, mas que foi através de Moisés que Paulo, através da lei de Moisés, que Paulo adquiriu a salvação, só que em Jesus Cristo. Mas com os judeus vindos da Ásia para a comemoração na festa de Jerusalém, viram Paulo dentro do templo e sabiam que Paulo tinha pregado por todo o mundo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Messias Salvador de Israel. Como Israel não aceitou Jesus Cristo como Messias, eles acusaram Paulo de ter profanado o templo do Senhor junto com homens gregos, que não eram judeus dentro do templo. E assim o arrastaram para fora e o prenderam. As tropas do Império Romano logo chegaram e conteram a multidão, prenderam Paulo, e o oficial romano, não entendendo o que estava acontecendo, com uma multidão de religiosos fanáticos e doidos, gritando feito uns religiosos, sem entendimento nenhum, sem saber o que se Paulo era culpado ou não, mandou ele logo para a fortaleza, que era o quartel-general do exército romano ali na cidade de Jerusalém. Então a multidão gritava: mata-o, mata-o, para que os soldados romanos matassem a Paulo. E quando os romanos iam colocar Paulo dentro da fortaleza, na escadaria, o apóstolo Paulo se voltou para o oficial que tinha o cargo mais elevado ali. Paulo falou na língua grega em vez de hebraica. E o oficial romano, o tribuno, ficou surpreso quando Paulo disse: tenho permissão de dizer alguma coisa? Ele, surpreso, pois pensava que Paulo só sabia o hebraico, como toda a multidão ali do povo hebreu, dos judeus. Então o tribuno respondeu para Paulo e disse: tu sabes falar em grego? Se não me engano, tu és aquele egípcio que há alguns tempos atrás fez uma rebelião contra Roma e convenceu 4.000 salteadores a irem para o deserto. Mas Paulo logo responde ao oficial romano e diz: na verdade eu sou homem judeu, cidadão da cidade de Tarso, cidade pequena e pacata na região da Cilícia. Eu te peço, oficial, que me deixe falar para o povo judeu, para que eu explique tudo, pois há um grande mal entendido aqui. Então o oficial pensou: tu és judeu, pois bem, é melhor que tu fales, pois até eu vou entender o que está acontecendo aqui. Então colocaram Paulo na escadaria da fortaleza e fizeram um sinal para que toda a multidão se calasse. Uma multidão confusa, com muita gritaria. Nesse momento, eles fizeram silêncio. E Paulo pôde falar a toda a nação. E Paulo falou em hebraico, dizendo: homens, irmãos e pais, ouvis agora a minha defesa perante todos vocês. E quando o povo ouviu Paulo falar na língua hebraica, fizeram maior silêncio ainda. Agora vamos ver o discurso de Paulo diante da multidão dos judeus em Jerusalém, em sua defesa. Paulo começa o discurso à multidão diante da fortaleza, dizendo: homens, irmãos, pais e anciões, ouvis agora a minha defesa perante vós. Eu não sou grego, nem coloquei homens gregos dentro do templo, nem profanei e nem blasfemo contra a religião judaica. Pelo contrário, eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e cresci nessa cidade, aprendendo com um mestre judeu chamado Gamaliel, homem conhecido de vocês, e com todo sabedor da lei de Moisés e dos costumes do nosso povo Israel. E com muito zelo
cuidamos dessa lei, da lei de Moisés. Da mesma forma que vocês, e por ser tão zeloso da religião judaica, como um fariseu que sou, persegui com muita raiva esses seguidores do Senhor, Mestre Jesus Cristo, e seus ensinos, até matar alguns deles, prendendo e pondo em prisão tanto homens como mulheres, que eram discípulos de Jesus Cristo. Sem hesitar eu fiz isso. E eu tenho provas esmagadoras que fiz isso, pois o testemunho do sumo sacerdote, nosso líder religioso maior, e os anciões do povo também, ambos eles me deram cartas de autorização para eu ir com soldados de Jerusalém até a cidade de Damasco, na Síria, para trazer presos de lá para Jerusalém os seguidores de Jesus Cristo que tinham fugido para a cidade síria de Damasco quando nós começamos a perseguir eles aqui em Jerusalém. Ora, irmãos, vocês precisam ver isso com muito cuidado, porque quando eu ia no caminho para a cidade da Síria de Damasco, com soldados para prender os seguidores de Jesus Cristo, mais ou menos ao meio-dia, quando eu já estava nos portões da cidade, me rodeou uma grande luz do céu, e com aquele clarão eu caí do cavalo no chão. E ali, deitado no chão, na mesma hora, escuto uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu, Paulo, respondi todo tremendo para aquela voz, sem mesmo enxergar nada por causa do clarão, e disse: Quem és, Senhor? E a voz me disse: Eu sou Jesus Cristo chamado Nazareno, porque cresci na cidade de Nazaré. E tu, Saulo, por causa da tua religião, tu fica contra mim, meus ensinos, prendendo aqueles que ensinam tudo aquilo que eu ensinei. Dessa forma, você está perseguindo a mim também, e não somente os meus seguidores. E isso não pode mais continuar. Eu, Paulo, irmãos judeus, digo a vocês, meus irmãos, que os soldados que estavam comigo viram na verdade a luz e o clarão, mas não escutaram a voz do Senhor. Somente eu escutava a voz. Então eu disse para aquela voz: Senhor, e agora? Eu pensei que estava fazendo um serviço para Deus, trabalhando pela minha religião. Que farei agora, Senhor? E o Senhor Jesus Cristo com aquela voz disse a mim: Não fique desesperado. Tudo pode ser consertado. Levanta-te agora desse chão, entra na cidade de Damasco, e quando estiveres lá, eu vou te ordenar tudo o que tu tem que fazer. E como eu, irmãos judeus, não enxergava nada, por causa da grande luz que me cegou os olhos, os soldados é que tiveram que me levar segurando em minhas mãos até chegar na cidade, entrar na cidade de Damasco. E neste momento, já na casa de um dos nossos ali, chegou perto de mim um homem judeu chamado Ananias, discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque tinha aceitado Jesus Cristo como Salvador. Um homem religioso da lei de Moisés que fazia o máximo para andar nos conformes da lei. Ele foi enviado com ordens de Deus para me dar, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E todas as pessoas ali na cidade de Damasco, que eram judeus, falavam bem desse homem chamado Ananias. Então Ananias parou em minha frente e disse: Saulo, irmão, podes enxergar agora? E naquela mesma hora, irmãos, como se fosse umas escamas de peixe caindo dos meus olhos, e os meus olhos se abriram, e voltei a enxergar normalmente, e me disse Ananias: o Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e da nossa religião judaica, te escolheu, Paulo, para que tu conheças a verdadeira vontade dele, e não isso que a nossa religião está ensinando, que é a perseguição e a morte. Deus te escolheu para que tu vejas o justo Jesus Cristo e ouças todas as coisas que ele ensinou antes de ser morto, porque tu serás uma grande testemunha para todos os homens que te perguntarem tudo o que te aconteceu no dia de hoje na estrada de Damasco. E agora, por que a demora? Levanta-te, batiza-te em nome do Senhor Jesus Cristo e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu, irmãos judeus, que depois voltei para Jerusalém, e quando estava no templo tive um arrebatamento de espírito, que me dizia assim, eu me ajoelhei e orando no meu espírito, saiu do meu corpo, e vi aquele Cristo que me dizia: rápido, sai de Jerusalém com muita pressa, porque os homens aqui não aceitarão o que falas com relação a mim, e como eu, Jesus Cristo, mudei a tua vida.
Então, irmãos, eu respondi a Jesus Cristo: Senhor, eles sabem que eu prendia, torturava e batia em todos aqueles que falavam da tua salvação. Senhor, até dentro das sinagogas da nossa religião, e eu estava lá. Também na hora que os seguidores da nossa religião matavam Estevão, jogando pedras neles, porque eu dizia que porque ele dizia que tu eras o Salvador dos homens. E eu dava apoio naquela hora a todos que o matavam. Como eles vão me aceitar? Então o Senhor Jesus Cristo me disse: não importa, Saulo, não tenha medo, eu vou te enviar todos os homens que não são judeus e não fazem parte da religião judaica e da lei de Moisés, para que tu fales sobre mim diante de reis, imperadores, príncipes, a salvação que Deus preparou para todos. Bem, esse foi o discurso, irmãos judeus. Esse foi o discurso, irmãos, de Paulo em sua defesa diante daquela multidão que queria matá-lo. E Paulo estava ali no calçadão da fortaleza, irmãos, falando e se explicando para a multidão dos judeus que o escutava em língua hebraica. Então, agora ele explica que estava no templo orando e teve um arrebatamento do seu espírito. E viu o próprio Senhor Jesus Cristo falando para ele, dizendo que ele deveria sair de Jerusalém e levar o evangelho e a salvação a todos os homens que não são judeus. Enquanto Paulo estava falando da religião judaica, da lei de Moisés, de Jesus Cristo, que também era judeu, apareceu em um clarão e aconteceu a sua conversão para Jesus Cristo, e de como ele perseguia os discípulos de Jesus Cristo em nome de sua religião. Até aí estava tudo bem. Os judeus escutavam Paulo. Mas quando Paulo começou a falar que Jesus Cristo mandou ele levar o evangelho e a salvação a todos os homens que não eram judeus, foi o fim da picada, irmãos. É assim a religião, ela não aceita a outra. A religião não aceita a outra, ela quer se pompar como a certa. Porque para os judeus, a religião judaica, as pessoas que não eram judeus, ou não faziam parte da nação de Israel, ou não eram descendentes de sangue de Abraão, Isaac e Jacó, eram todas condenadas ao inferno, independente de qualquer coisa. Nessa mesma hora, toda a multidão dos judeus, quando Paulo disse que a salvação também é para as pessoas que não eram judeus, todos eles começaram a gritar: tira esse homem da terra, mata-o, porque não é justo que alguém que diga um absurdo desse continue vivo. É assim a religião, irmão. Ela se autoproclama a verdade. Religiões, denominações evangélicas, instituições religiosas, seja o que for, ela acha que ela é a certa. Ela não diz que a igreja do Senhor, invisível, o órgão vivo, que são as pessoas que seguem Jesus Cristo, que é a verdade. Ela não diz isso. Ela acha que é a verdade. É assim a religião. E gritavam como loucos, rasgando as suas roupas, lançando areia em cima da sua cabeça. Não aceitaram, verdadeiros fanáticos da religião. Virou um tumulto tão grande que o oficial romano, que é o tribuno, vendo aquilo tudo, ordenou que os soldados colocassem logo Paulo dentro da fortaleza. E mandou dar muitas chicotadas em Paulo dentro da prisão para fazer Paulo explicar por que a multidão estava tão irada contra ele. E o que era essa ira toda se transformar? E se essa ira toda se transformaria em rebelião do povo contra o Império Romano? Ele era o responsável, ele queria uma resposta. O tribuno queria saber o que Paulo tinha dito de tão grave que despertou a fúria de uma multidão. Isso porque o oficial romano não entendeu o discurso de Paulo, que foi em língua hebraica, e ele entendia o grego. E depois de ter sido espancado, Paulo chama o centurião romano, que é o comandante de 100 soldados, por isso o nome centurião. Para os dias de hoje, nós conheceríamos eles como o sargento do exército, por exemplo. E diz Paulo ao centurião: há uma lei romana que proíbe o espancamento de um cidadão romano sem um julgamento justo, e ele ser condenado. Quero informar que eu sou cidadão romano. E ouvindo isso, o centurião tremeu logo nas bases e foi logo comunicar ao oficial romano, o comandante, dizendo: veja bem o que você está fazendo, porque este homem afirma que é cidadão romano, além de cidadão judeu também. Então, com toda a pressa, o oficial romano foi até a prisão e perguntou diretamente a Paulo: tu és cidadão romano? E Paulo respondeu: sim. Então o oficial romano disse: eu tive que pagar muito dinheiro para conseguir a cidadania romana. E Paulo diz: eu sou de nascença mesmo. Como todos sabem, o apóstolo Paulo era judeu.
Ou seja, seus pais eram judeus de sangue, mas ele era nascido em Tarso, na Sicília, capital da Cilícia, província romana situada na Ásia Menor, e possuía cidadania romana por nascença. E quando todos ali escutavam isso de Paulo, os soldados que ainda iriam torturar Paulo logo se afastaram dele, soltaram as armas, ficaram logo longe dele. E o oficial romano ficou todo apavorado. Mandou tirar logo de Paulo as cadeias, que para os dias de hoje nós chamaríamos de algemas. Tirou dele logo, soltou Paulo da prisão, mandou Paulo se preparar para o outro dia. Ele iria ficar diante dos principais dos sacerdotes em um julgamento justo. Os juízes da religião judaica. Os chefes religiosos eram os líderes do povo e da religião judaica. E também na frente de todo o conselho dos judeus, que era tipo assim, líderes políticos da nação. Tudo isso para saber definitivamente por que causa os judeus o acusavam tanto. Esse nosso estudo, irmãos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 1 a 30. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão. Nos ajude, em nome de Jesus.